Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Que bênção de Deus estarmos agora juntos para mais uma meditação da Quaresma. Quando você tiver um tempinho, volte nos vídeos anteriores e leia os comentários. Quanta graça, quanta bênção, quanto testemunho, como Deus tem falado aos nossos corações nesse tempo forte que é a Quaresma. E hoje, quarta-feira da segunda semana da Quaresma, um dia todo especial. Olha aqui, São José. Que maravilha, que bênção! Então hoje nós vamos refletir da dignidade de São José, esposo da Virgem Maria. Tenho certeza que a meditação de hoje fará com que aqueles que já são devotos de São José possam amá-lo ainda mais. E aqueles que ainda não são, certamente a partir de hoje terão um lugar todo especial no coração para o esposo da Virgem Maria e o pai adotivo de Jesus. São José, rogai por nós. Mateus, capítulo 1, versículo 16, nos diz: Jacó gerou a José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Permita-me ler um parágrafo inicial, onde será o pano de fundo de tudo aquilo que nós vamos refletir. Para formarmos uma ideia da dignidade de São José, basta ponderarmos que, na qualidade de esposo de Maria e chefe da Sagrada Família, tinha verdadeiros direitos sobre a Mãe de Deus e seu divino Filho, que assumiram a obrigação de lhe obedecer e lhe obedeceram em tudo. Quando devemos, pois, honrar aquele a quem Deus honrou tanto, se Deus honrou tanto José, nós também devemos fazê-lo. Quando devemos confiar na eficácia de sua proteção. E tu és-lhe realmente devoto? Recorres prontamente a ele em tuas necessidades. Eu aprendi a ser mais devoto de São José com um bispo que me ordenou padre, Dom José Belvino do Nascimento. Ele já é falecido, mas ele sempre dizia para os seminaristas, nos retiros: você quer uma graça difícil? Pede para São José. São José, que foi tão honrado por Deus, nós também devemos honrá-lo, porque ele é um grande intercessor. Como ele cuidou da Sagrada Família, ele haverá de interceder pelas nossas famílias também. José, como homem que, quando recebeu Maria de volta, aquele tempo que ela ficou na casa de Isabel, José ali ele tem um choque, todo o castelo dele se desmorona como um castelo de areia. Ele olha para Maria e vê que ela tem uma barriguinha. E José sabe que não é dele, porque eles não tinham relação. Maria era virgem. A Bíblia diz que ele a repudia em segredo e ele vai para casa. E José, com certeza, ele ora, ele se coloca na presença de Deus, certamente ele chora, mas depois ele adormece. E quando ele dorme,
o anjo lhe aparece e diz: José, não tenhas medo de receber Maria, porque tudo que nela foi concebido é obra do Espírito. Deixa eu mostrar para você uma devoção tão bonita que eu tenho, e certamente muitos já conhecem. Olha que bonito. São José dormindo. Exatamente. Esta imagem, ela lembra este fato da vida de São José. José, que naquele sofrimento, ele adormece, e o anjo aparece para São José e diz: olha, pode assumir Maria, o que nela foi concebido é obra do Espírito. Minha mãe tem o São José dormindo dela, eu tenho o meu aqui em casa, e sempre que necessário, eu escrevo num papelzinho, minha mãe também escreve, os pedidos, também os agradecimentos, e a gente coloca debaixo da imagem de São José. Como diz o bom mineiro, é tiro e queda, né? É tiro e queda. É você pedir a intercessão de São José e você ver as comportas do céu abrindo. Esta imagem que eu ganhei num dos meus aniversários de ordenação sacerdotal, muito bonita a mensagem que leram para mim, que era para toda vez que eu olhasse para essa imagem, o padre, que é um outro Cristo, alter Christus, para que eu, olhando para esta imagem, eu me visse naquela criancinha. Ali São José com Jesus, mas a mensagem me tocou tanto e falava: padre, toda vez que o senhor se sentir triste, sozinho, cansado, incompreendido, olha para a imagem de São José e se coloque ali no lugar da criança. Eu partilho isso com você também. Encontramos em São José a força para continuar, um espelho para seguir, alguém que marcou profundamente tanto a vida de Maria como a vida de Jesus. Tanto é que Jesus era carpinteiro com seu pai, Jesus trabalhava. José assumiu tanto Jesus que Maria vai dizer lá no templo, quando Jesus fica em Jerusalém: meu filho, por que fizeste isso conosco? Veja que eu e teu pai te procurávamos. José assumiu tanto o menino que ele é pai. Então vale a pena se colocar no colo de José como essa criança. No final da meditação eu vou chegar a imagem aqui perto para a gente rezar e para você ver quão bonito é o cuidado de José carregando o menino Jesus. Santo Afonso faz então a seguinte meditação. Considera, em primeiro lugar, a dignidade de São José por ser esposo de Maria. Então aqui a primeira dignidade do justo José é ser esposo da Santíssima Virgem Maria. O humilde São José nunca se serviu dos mandos para com a Santa Virgem, mas somente de pedidos, por venerar nela a grande santidade e a dignidade da Mãe de Deus. A humilde esposa, porém, entre todas as criaturas, a mais humilde, considerava sempre aqueles pedidos como outras tantas ordens. Então, veja que beleza. Havia uma harmonia no relacionamento de São José e de Nossa Senhora. São José nunca brigava com ela, não lhe mandava fazer nada, mas sempre pedia, com muito carinho, com muito afeto, com muito cuidado. E Maria, porque amava José, recebia aqueles pedidos como verdadeiras ordens. Hoje é complicado, porque se pede, não faz. Se ordena, aí que não faz mesmo. Veja a diferença da vida dos santos, da Sagrada Família. José pedia e Maria ouvia como uma ordem. Esta é a dignidade de São José.
Ele foi colocado ali naquela família para ser o protetor, o provedor, o guardião. E interessante que o anjo fala com Nossa Senhora na Anunciação. Depois que José assume Maria, o anjo só fala com José. Já pensou nisso? Nós já refletimos aqui a fuga da Sagrada Família para o Egito. O anjo diz a José: pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Olha como que José assume a Sagrada Família, como que o zeloso e justo José marca a vida deles e a nossa. Então, a primeira dignidade de São José é ser esposo da Santíssima Virgem Maria. Aí vem, em segundo lugar, a alta dignidade de São José, por lhe ser conferido por Deus o ofício de pai de Jesus Cristo. Então, aqui estão colocadas as duas dignidades de José: esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus. E voltando a esse fato que citei há pouco, a perda do menino Jesus no templo, o Evangelho diz que Jesus voltou com seus pais e era-lhes submisso. Quem é que estava submisso? Submisso a quem? A São José. Quem? Olha que bonito. O Rei do mundo, o Filho de Deus, e também verdadeiramente Deus Todo-Poderoso, eterno, perfeito, em tudo igual ao Pai. Jesus, sendo verdadeiramente Deus, ele é submisso a São José. Este é quem na terra quis estar submisso a São José. Por isso mesmo não tinha José autoridade sobre Jesus, por não ser o pai verdadeiro, mas não somente o pai adotivo. Como esposo, porém, chefe da Sagrada Família, ele se tornou também autoridade na vida de Jesus. Quem é dono de uma árvore, o é também dos frutos. Então, José desposou Maria e ele se transforma, em certo sentido, em dono de Maria, não na questão de propriedade, mas na questão do zelo, do cuidado, da proteção. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto. Maria é a árvore, Jesus é o fruto. O proprietário da árvore é dono do fruto. Então Jesus era submisso a José. Já tinha escutado isso? Sabia disso? Anote isso. Olha a profundidade daquilo que Deus fez no coração da Sagrada Família e no coração desse homem, São José. Foi, portanto, a São José, como chefe daquela pequena família, que coube o ofício de educar, de orientar, de conduzir Jesus. E esse obedeceu. Jesus foi obediente a São José. De modo que Jesus não fazia nada, não se movia, não se alimentava, não dormia, senão segundo a ordem e as bênçãos de José. Olha como que Jesus estava submisso à autoridade dos pais, principalmente do Pai. Nós precisamos voltar a São José para que os homens, você que é pai, entenda a sua responsabilidade dentro da sua família, a sua autoridade dentro da sua família. As mulheres, olhando para Maria, que entendam a responsabilidade dentro da sua família, a sua autoridade dentro da sua família, e os filhos
precisam olhar para Jesus e aprender com ele o modo de tratar os pais, submissão aos pais, obediência aos pais, respeito aos pais. Por que hoje tantas famílias estão aí se desmoronando? Porque não conhecem a história da Sagrada Família. E mais, não se espelham na Sagrada Família. Se todo esposo fosse um pouquinho de José, se toda mamãe fosse um pouquinho de Maria, se nós filhos fôssemos um pouquinho de Jesus, a nossa família seria muito mais do que é. Muito mais do que é. É profundo, é sério e verdadeiro. Profundo, sério e verdadeiro. Devemos honrar muito aquele a quem Deus mesmo tanto tem honrado. E grande confiança devemos pôr na proteção de São José. Veja o que diz Santa Teresa. O Senhor não quis dar a entender que, assim como na terra quis ficar submisso a São José, assim faz agora no céu tudo o que o santo lhe pede. Olha que bonito! Precisamos ter uma devoção maior a São José, rezar mais a São José. Santa Teresa está refletindo isso, meus caros. Se Jesus aqui na terra foi submisso a São José, lá no céu ele não nega nada que José pede. Então peçamos a intercessão de São José, a proteção de São José. As crianças da catequese brincam muito, uma musiquinha que cantava muito na catequese: quem confia em São José permanece de pé e tem o coração cheio de fé em Jesus de Nazaré. Quem é da catequese lembra da musiquinha. Com José, permaneçamos de pé, com o coração cheio de fé, tendo por perto Jesus de Nazaré. Convido você a rezar comigo a São José. Nós temos aqui essa bela imagem de São José. Daqui a pouco eu vou mostrar também e considerar a bênção com a devoção de São José dormindo ali, a visita do anjo. Então feche os seus olhos. E talvez você nunca fez uma prece a São José. Eu vou rezando e você vai tomando posse desta oração. Meu santo patriarca São José, pela grande reverência que como a seu esposo vos teve Maria, rogo-vos que me recomendeis a ela e me alcanceis a graça de ser o seu verdadeiro e fiel servo até a morte. E pela submissão que na terra vos mostrou o Verbo encarnado, obtende-me a graça de lhe obedecer e amá-lo perfeitamente. No céu, Jesus se compraz em conceder todas as graças que vós pedis em favor daqueles que a vós se recomendam. Eu também, miserável como sou, me recomendo a vós, escolho-vos por meu advogado especial e prometo honrar-vos cada dia com algum obséquio particular. Repita isso em voz alta. Estamos rezando para São José. Nós pedimos primeiro que por intercessão dele nós possamos amar Maria e servir Jesus. Agora nós estamos pedindo: eu também, miserável como sou, me recomendo a vós, São José. Escolho-vos por meu advogado especial e prometo honrar-vos
cada dia com algum obséquio particular. Meu Pai São José, por piedade, alcançai-me aquela graça que vós sabeis ser mais útil à minha alma, especialmente a virtude da santa pureza. Apresente agora a sua graça a São José. Qual a graça que você quer alcançar por intercessão de São José? Reze. Talvez você nunca pediu a intercessão, então faça essa experiência. Sim, glorioso São José, Pai e protetor das virgens, guarda fiel a quem Deus confiou Jesus, a própria inocência, e Maria, a Virgem das Virgens, eu vos peço e conjuro por Jesus e Maria, este duplo depósito a vós tão caro. Com vosso eficaz auxílio, dai-me conservar meu coração isento de toda mancha, e que puro e casto sirva constantemente a Jesus e Maria em perfeita castidade. E vós, ó Mãe de Deus e minha Mãe Maria, pela santa humildade e obediência com que executastes tudo que o vosso santo esposo, São José, vos pedia, alcançai-me de Deus a graça da santa humildade e da perfeita obediência a seus preceitos divinos. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, por intercessão da Santíssima Virgem Maria e de São José. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que tenhamos esta bela devoção a São José dormindo. Assim como José passou por momentos de dificuldade, de sofrimento, nós também. Mas ele confiou em Deus e não ficou sem resposta. Confia no Senhor, você também não ficará sem resposta. Tenha devoção a São José dormindo. E sempre quando você for dormir, peça a proteção de São José e que durante o seu sono, que Deus cuide de você como o anjo cuidou de São José. E finalizo aquilo que eu prometi, mostrando a bela imagem de São José. Olha que bonito. Que você possa fazer como aquela mensagem daquele meu aniversário de ordenação. Sempre que você se sentir fraco, sozinho, duvidoso, depressivo, coloque-se no colo de José como o menino Jesus. Lembro-me como se fosse hoje a frase naquela homenagem no final da missa. Padre Christian, se coloque como uma criança no colo de São José. Faça isso. Que São José rogue por nós. Que São José vele pelas nossas famílias. Que São José interceda por nós. Valei-me, São José. Muito obrigado por você estar comigo para mais uma meditação da Quaresma. Deixe o seu like, o seu joinha, isso é muito importante para o nosso canal. Inscreva-se se você ainda não é inscrito e o principal, compartilhe este vídeo com a sua família, seus amigos. Vamos plantar no coração de muita gente a devoção a São José. Até amanhã, na nossa próxima meditação. Que Jesus
permaneça sempre ao nosso lado. Que São José nos guarde e que Maria Santíssima nos cubra com o seu manto. Fique na paz. Tudo vai terminar bem. Forte abraço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mais uma vez, uma alegria estar com você para meditarmos realidades do céu. Estamos vivendo este tempo abençoado, este grande retiro espiritual que é o tempo da Quaresma. E certamente teremos este ano uma Páscoa especial, porque estamos nos preparando bem. Ontem, que meditação profunda a respeito de São José. Conhecer mais para amá-lo mais. Que você, daqui para frente, possa rezar mais e buscar conhecer mais a vida deste homem extraordinário, esposo da Virgem Santíssima e pai adotivo de Jesus. Hoje, quinta-feira da segunda semana da Quaresma, nós voltamos ao tema da Eucaristia. Quinta-feira é dia da Eucaristia e refletiremos hoje Jesus presente nos altares para ser acessível a todos. E o texto está em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e carregados, e eu vos aliviarei. É um convite que Jesus nos faz nesta reflexão. O Senhor está presente no Santíssimo Sacramento do altar. Com este pode falar quem o deseje e sem acanhamento. Nesta meditação, peçamos-lhe particularmente que desligue o nosso coração de todas as coisas terrenas e o encha do seu santo amor. É isso que nós queremos. É por isso que estamos juntos agora, para nos enchermos do amor de Deus. E como o tema é a Sagrada Eucaristia, eu fiz questão de colocar aqui este bonito ostensório, claro, não tem a hóstia consagrada, mas que foi um presente de uma família muito amiga no dia da minha ordenação sacerdotal. Este ano eu comemoro 17 anos de padre. Então, neste tempo todo, este ostensório me acompanhou nas adorações, procissões, retiros. É o Senhor vivo e ressuscitado que é colocado aqui para ser adorado. Por isso que se fala ostensório, ostentar, mostrar. Jesus aqui se expõe a nós e nós nos expomos a ele. E a custódia é aquele objeto pequenininho onde se põe a Eucaristia e fecha. Quer dizer, custódia vem de guardar, reservar, não é? Então, este objeto litúrgico tão bonito se chama de ostensório. E aqui que se coloca o Santíssimo Sacramento, Jesus vivo e ressuscitado na Eucaristia. A respeito disso, dizia Santa Teresa que na terra não é permitido a todos os súditos falar
a seu príncipe. O mais que os pobres podem esperar é falar-lhe por meio de terceira pessoa. Mas para conversar convosco, ó Rei do céu, não se precisa de terceira pessoa. Quem quiser pode achar-vos no Santíssimo Sacramento e falar-vos à vontade e sem acanhamento. Por isso, a mesma santa dizia que Jesus Cristo velou a sua majestade sob as aparências do pão, para nos inspirar mais confiança e nos tirar todo o temor de nos aproximarmos dele. Certamente perto da sua casa existe uma igreja, uma capela. Quantas vezes por semana, e talvez quantas vezes por dia, você passa nesta igreja, entra na capela do Santíssimo Sacramento para visitar Jesus. Ali você pode falar-lhe abertamente ao coração. O Senhor se encontra em todos os sacrários da terra, esperando a nossa visita, esperando a sua visita. E Santa Teresa vai dizer que ele está escondido na aparência do pão, da hóstia consagrada, para nos inspirar mais confiança e nos tirar todo o temor de nos aproximarmos dele. Olha que bonito. Então, aquele Jesus vivo e ressuscitado, ele está escondido na aparência do pão, para que não tenhamos vergonha de procurá-lo. Mas confiança, fé. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Precisamos buscar mais vezes a adoração ao Santíssimo Sacramento. Passar sempre que puder na capela do Santíssimo e ali estar com o Senhor. Estar com o Senhor. Tinha um menininho, né? Eles contam que o apelido dele era Tiaguinho, e querido por todos, e a vida toda, sempre que ele entrava na capelinha do Santíssimo, ele dizia: Jesus, aqui é o Tiaguinho. E ele cresceu com esse apelido, e mesmo depois de homem feito, ele continuou sendo chamado de Tiaguinho, e sempre que entrava na capela do Santíssimo, claro, com todas as orações que ele aprendeu, e agora adorando o Senhor como adulto, mas ele nunca deixou de dizer: Jesus, aqui é o Tiaguinho. E ele deixou escrito no seu diário que, quando ele estava no hospital, dias antes de morrer, de madrugada, ele sentiu alguém sentar-se no seu colchão. E ele, com muita calma e sem medo, perguntou: quem é? E ele ouviu: Tiaguinho, aqui é Jesus. É essa simplicidade que nós precisamos ter. Procurar o Senhor enquanto ele se deixa achar no sacrário, na sagrada comunhão. Como é importante a missa dominical, como é importante receber o pão da palavra e o pão da Eucaristia. É uma riqueza disponível para todos nós. Disponível para todos nós. Parece que lá dos altares, Jesus ainda, cada dia, exclama e diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e carregados
e eu vos aliviarei. Exatamente isso. O Senhor, na Eucaristia, Ele olha a cada um de nós, Ele espera-nos, e Ele vai dizer: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos que estáis cansados, fatigados, e eu os aliviarei. Vinde a mim, vós pobres, vinde enfermos, vinde atribulados, vinde justos e pecadores. Em mim achareis o remédio para todos os vossos males e aflições. O ser humano, ele procura ajuda em todos os lugares. Quando ele não encontra nada e ninguém pode ajudá-lo, aí ele procura Deus. Deus fica por último. Ele deveria ser o primeiro. Procurar o Senhor em primeiro lugar. E aqui nos lembra que em Jesus ele é remédio para todos os males e aflições. Seja qual for a situação que você está vivendo, os males que porventura possam estar na sua vida, seus momentos de angústia, preocupação, incerteza, Jesus é o remédio para tudo isso. E nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos buscá-lo. Por isso os santos achavam na terra tão grande satisfação em estar na presença de Jesus sacramentado, que os dias e noites se lhes afiguravam como instantes. Olha que bonito! Os santos eram grandes adoradores ao Santíssimo Sacramento. Adoradores de Jesus sacramentado. E por mais que eles ficassem ali, para os santos, não passava de um instante. Quando se ama, se quer estar com o amado. Quando se ama, se quer estar com o amado. Precisamos buscar mais a santidade de vida, procurando estar mais com Jesus no Santíssimo Sacramento. Como um galo com coração puro, em estado de graça, jamais receber a Sagrada Comunhão em pecado grave. É algo muito santo. É o santo dos santos. É Jesus, vivo e ressuscitado na hóstia consagrada. São João Francisco Regis, ele vai dizer que depois de passar o dia no confessionário ou no púlpito, passava as noites na igreja e, achando-a algumas vezes fechada, deixava-se ficar à porta, exposto ao frio e ao vento, para ao menos de longe fazer companhia ao seu amado Senhor. Olha que beleza, gente, a vida dos santos. Olha como esses homens e mulheres de fé nos ensinam como é viver a fé cristã. São João Francisco Regis era um padre. Depois de passar o dia todo no confessionário, no púlpito, muitas vezes ele passava a noite na igreja, adorando Jesus. Adorando Jesus. E quando ele encontrava alguma vez a igreja fechada, certamente o sacristão, aquele que cuidava, ele passava noites na porta da igreja, com frio, no vento, mas ele queria estar perto de Jesus. É bom a gente ouvir coisas assim para ver o quanto que nós precisamos melhorar a nossa fé. O quanto nós precisamos continuar caminhando na fé eucarística. Presença real. Presença real. São Felipe Neri exclamava à vista do Santíssimo Sacramento: eis aí o meu amor, eis aí todo o meu amor. Que nós possamos sempre que participarmos de alguma adoração ao Santíssimo,
dizer no coração: eis aí o meu amor, eis aí todo o meu amor. Quando o Senhor se expõe no ostensório, olhando para o ostensório, olhando para a hóstia consagrada, eis aí o meu amor, eis aí todo o meu amor. Se Jesus Cristo fosse também todo o nosso amor, a nós também os dias e noites passadas na sua presença se nos pareceriam como instantes. Se Jesus fosse o nosso amor, como nós falamos, nós passaríamos com ele muito tempo e acharíamos ainda que seriam poucos instantes. Fico muito triste em ver tantos católicos de IBGE, tantos católicos não praticantes e muitos praticantes superficialmente. Pessoas que sempre procuram as celebrações menores. Quanto menor, melhor. Ali não canta, ali o padre não fala quase nada. É ali que eu vou para cumprir a minha tabela de missa de domingo. Pessoas que não leem a Sagrada Escritura, não rezam um terço, não têm vida de oração. Quer dizer, estas pessoas gostam de tudo. Ficam horas e horas em filmes, em churrascos, mas quando o assunto é Jesus, tudo é cansativo, tudo demora demais. Eu não gosto disso, depois a gente encontra. Difícil, né, gente? Difícil, né, gente? Então precisamos ter este amor a Jesus Eucarístico, este amor à presença real de Jesus, para quando estivermos com ele, parecer também que foi um instante. Nossa, que beleza! Ouvi uma pregação longa, 30, 40 minutos. Parece que foram 5 minutos. Tão bom que foi. Participei de uma celebração, de uma vigília, de uma adoração. Nossa, olhei no relógio, quanto tempo passou, eu nem vi. São pessoas que amam a Jesus de coração e que estão ali para isso. Estão ali para isso. Como os santos. Os santos eram assim. E quem deseja ser santo, precisa ser assim. Em todas as vossas necessidades particulares, como no tomar ou dar conselho, nos perigos, nas aflições, enfermidades e tentações, especialmente nas contra a pureza, recorrei sempre a Jesus sacramentado, e não podendo fazê-lo de corpo, fazei-o pelo menos em espírito. Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então aqui, Santo Afonso nos diz que em todas as nossas necessidades particulares, para pedir conselho, para dar conselho nos perigos, aflições, enfermidades, tentações, precisamos recorrer a Jesus sacramentado. Adorá-lo mais. Adorá-lo mais. Não perca a oportunidade de passar numa igreja, numa capela, para adorar Jesus. Este será o nosso PCE desta meditação. Ponto concreto de esforço. Então você irá passar numa igreja, numa capela, procurar aonde está Jesus Eucarístico e fazer a sua oração. E além da sua oração, lembre de dizer: Jesus, aqui é o Padre Christian. Não era assim que falava o Tiaguinho? Para que quando nós não podermos ir lá, que ele venha a nós. Quando nós enfrentarmos momentos diversos,
e que nos seja tirado o direito de ir até Jesus por uma operação, uma enfermidade, tantas situações. Nós passamos há pouco, não é? Está melhorando devagarinho, mas por esta pandemia do coronavírus, quantas pessoas ficaram meses sem ir à igreja, meses sem receber a Sagrada Comunhão? Então, nesses momentos, a pessoa que está sempre com o Senhor, mesmo não indo lá por um empecilho, ela sente Jesus vindo. E nós podemos ir também ao Senhor em espírito, adorá-lo, não estando presente, mas com a nossa fé. Então, procuremos ser pessoas adoradoras, pessoas que reconhecem e respeitam a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Vamos rezar com Santo Afonso. Feche os teus olhos. Sim, meu amado Redentor, só a vós quero amar. Quero que sejais o único amor de minha alma. Sinto-me morrer de dor à lembrança de ter outrora amado as criaturas em minhas satisfações próprias mais que a vós, e de ter virado as costas a vós, ó bem infinito. Vós, porém, para não me verdes perecer, me suportastes com tanta paciência, e em vez de me punirdes, me feristes o coração com tantas setas de amor, de sorte que não pude mais resistir às vossas finezas, e me dei todo a vós. Vejo que me quereis inteiramente para vós, mas já que o quereis, fazei-o, porquanto a vós pertence fazer que assim seja. Livrai-me de todo o apego à terra e a mim mesmo, e fazei com que eu procure agradar somente a vós. Não pense senão em vós, não fale senão de vós, e não deseje senão arder de amor para convosco, viver e morrer por vós. Ó amor de meu Jesus, vem e apodera-te de todo o meu coração e expele dele todo o amor que não é para Deus. Amo-vos, ó Jesus sacramentado, amo-vos, minha vida, meu tesouro, meu amor, meu tudo. Ó Maria, minha esperança, rogai por mim e dai-me ser todo de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Saudemos a Jesus sacramentado, presente nos sacrários de todo o mundo. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sejamos profundamente adoradores a Jesus Eucarístico. E todas as vezes que você entrar numa igreja, todas as vezes que você visitar Jesus na capelinha do Santíssimo, todas as vezes
que Jesus estiver disposto no ostensório e quando o sacerdote levantar a hóstia no momento da consagração, digamos no fundo do coração: eis aí o meu amor, eis aí todo o meu amor. Deus abençoe você, tenha um ótimo dia e até amanhã para nossa próxima reflexão, meditações para a Quaresma. Que Jesus permaneça ao nosso lado e que Maria Santíssima nos cubra com seu manto maternal. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, e por você estar agora comigo para mais uma meditação da Quaresma. Mesmo não te conhecendo pessoalmente, saiba que em Deus eu te tenho grande estima e carinho. É por você que eu tenho gravado diariamente estas meditações, para que o seu coração se encha verdadeiramente da graça de Deus e que juntos nós busquemos as coisas do alto. Hoje é sábado da segunda semana da Quaresma e nós vamos meditar a respeito de Maria Santíssima, modelo de amor para com Deus. O versículo está em Eclesiástico, capítulo 24, versículo 24. Eu sou a mãe do belo amor. E falando do amor de Nossa Senhora, está aqui a imagem do Sagrado Coração de Maria. Olhando para o coração de Maria, nós vamos aprender a amar a Jesus de todo o coração. Deus, que é amor, veio ao mundo para acender em todos a chama do seu divino amor. Então Deus deseja que que o seu coração esteja ardendo de amor, um amor do céu, um amor divino. Mas nenhum coração ficou tão abrasado como o coração de sua mãe. O coração de Maria, o qual, sendo todo puro dos afetos terrenos, estava todo disposto para arder neste santo fogo. E a minha pergunta é uma: será, meus irmãos, que o nosso coração está disposto, está disponível para Deus para ardermos neste amor? Ou o nosso coração está cheio de outras coisas, outras prioridades e às vezes até pecado que vai sujando o coração, destruindo o coração, manchando o coração? Então Nossa Senhora, ela tinha o coração disposto, disponível para arder neste santo fogo, o fogo de Deus. Tem muita gente hoje que está num fogo, né? E como o povo está quente, mas não é o fogo de Deus não, viu? Tem muita gente quente por aí. Ai, padre, eu estou num fogo. Eu sei o fogo, você está nele. Eu sei o fogo. Não é o fogo do Espírito Santo. Não é o fogo do amor de Deus.
E é este fogo que nós precisamos buscar. Assim como o coração de Maria ardia de amor por Jesus, por Deus, o nosso coração também deve seguir o mesmo caminho. Por isso, o coração de Maria se tornou todo fogo e chamas, como se lê nos cânticos sagrados. As suas lâmpadas são umas lâmpadas e de chamas. Isto está em Cânticos, capítulo 8, versículo 6. Eu tenho aqui, quero mostrar para vocês, uma estola. Estola é aquela faixa, né? Que o padre coloca para celebrar a missa, etc. Eu gosto muito desta estola, que eu ganhei de presente lá na cidade de Maringá. É da Artes Salomão. Então agradeço o presente. E é a estola dos corações. Aqui nós temos o Sagrado Coração de Jesus. A coroa de espinhos, a cruz, as chamas de amor, o coração sangrando. E do outro lado, nós temos o Imaculado Coração de Maria. A espada de dor no coração de Nossa Senhora, as flores da pureza, da obediência, e aqui nós temos o fogo. Veja bem, que nos dois corações, peraí que está uma enroladinha aqui, que nos dois corações nós temos o fogo do amor de Deus. Veja bem, aqui, ó. Deu para ver? Aí, ó. Agora sim, ó. O Imaculado Coração de Maria, o Sagrado Coração de Jesus. Então é sobre este coração que nós queremos falar hoje. O Imaculado Coração de Maria. Eu estou falando aqui sobre a chama, o fogo do amor de Deus. E veja bem, coração de Nossa Senhora, o fogo, este fogo ardendo interiormente, como explica Santo Anselmo, e a chama resplandecendo para fora com o exercício das virtudes. Então, todo aquele fogo que nós vemos no coração de Maria é primeiramente dentro dela. É o amor de Deus. É o zelo pelas coisas do céu. E aquelas chamas externas lembram o exercício das virtudes. Nós também precisamos procurar exercer as virtudes. Aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que constrói, não é? Nossa Senhora revelou a Santa Brígida que neste mundo ela não teve outro pensamento, outro objeto, nem outro gosto, senão Deus. Então aquele sim que Maria disse no dia da Anunciação, ela o viveu a vida inteira e nós devemos espelhar em Maria, procurar viver buscando a Deus, que o nosso prazer seja em Deus, que a nossa alegria seja em Deus, que o nosso coração esteja em Deus. Ela viveu assim e nos ensina a viver assim. Eis porque a sua alma bendita sempre estava na contemplação de Deus e fazia inúmeros atos de amor. É muito bom quando você for dormir todas as noites, quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, eu tenho procurado fazer isso, você voltar ao momento que você acordou, até naquele momento, pensar no seu dia
e responder: quais foram os meus atos de amor durante o dia de hoje? Este é o bom PCE para você fazer hoje à noite. Ponto concreto de esforço. Durante todo o dia de hoje, você vai fazer o máximo para realizar atos de amor. E à noite, você vai louvar a Deus pelos atos de amor que você realizou durante aquele dia. Coisas pequenas, mas valiosas. Uma palavra dura que você não diz, uma crítica que você não faz, uma pessoa que você ajuda, alguém que você consola, ajudar a sua mãe, dar um conselho ao seu filho, tudo isso são atos de amor. Visitar um doente, enviar uma mensagem para uma família enlutada, tudo isso são atos de amor, não é? Bernardino de Bustes, ele vai dizer: Maria não multiplicava os atos de amor como fazem os outros santos, mas, por privilégio singular, ela amou a Deus atualmente com um contínuo ato de amor. Ou seja, nós, a exemplo dos outros santos, nós temos para com Jesus muitos atos de amor. Quanto mais melhor, quanto mais melhor. Maria não teve atos de amor. A vida dela inteira foi um grande ato de amor. Muito bonito isso. Nós que somos filhos de Nossa Senhora, devotos da Virgem Maria, precisamos buscar esses atos de amor. O mundo hoje está cheio de atos de ódio, atos de mentira, atos de enganação. É um passando a perna no outro, é um tentando destruir o outro. E Maria, então, vem na contramão de tudo isso. Não. A nossa vida deve ser atos de amor. Até para com os maus. Atos de amor. Olha que bonito. Qual águia real sempre tinha os olhos fitos no divino sol, de maneira que nem as ações da vida lhe impediram o amor, nem o amor lhe impedia a ação. Quem vai dizer isso é São Pedro Damião. Ele, falando de Nossa Senhora, ele vai dizer que assim como a águia busca o sol, Maria buscava a Deus o dia inteiro. O dia inteiro. E o amor de Maria não atrapalhava as atitudes, as ações que ela deveria fazer, e aquelas ações eram realizadas no amor, por amor. Bonito. Então nós devemos ser como esta águia, olhando para o sol, buscando as coisas do alto, buscando agradar a Deus, buscando agradar a Deus todos os dias e afastar daquilo que o desagrada. É uma luta. Eu vivo essa luta diária, como padre, como cristão, como homem de Deus que eu quero ser. Tudo que eu posso fazer para agradar a Deus eu faço, aquilo que vai entristecê-lo eu evito. Isso vai despertando dentro de nós uma profundidade, uma espiritualidade, uma amizade com Deus. Faça isso. Maria viveu isso. Nós precisamos viver isso. Santo Ambrósio, Santo Bernardino e tantos outros acrescentam: nem mesmo o sono, olha isso aqui, nem mesmo o sono interrompia o ato de amor da Santíssima Virgem. É como se ela rezasse Cânticos, capítulo 5, versículo 2. Eu durmo e o meu coração vela. Meu coração vigia, que ao dormir o meu corpo não cochile a minha alma. Bonito.
Precisamos viver isso, como Nossa Senhora viveu. Nem no sono interrompia o ato de amor da Virgem Maria. Mesmo dormindo, ela amava a Deus. Eu durmo, mas o meu coração vela. Foi figura de Maria o altar propiciatório, no qual nunca se extinguia o fogo, nem de dia e nem de noite. Isso é a Bíblia, né? O altar do sacrifício, o altar propiciatório, o altar onde tinha fogo, que ardia de dia e de noite, assim era o coração de Maria. Ela amava o seu Deus durante o dia e durante a noite. Ela era toda de Deus. Há pessoas que desprezam Maria. Há pessoas que criticam a Virgem Santa. Mas eu não posso rejeitar quem Deus escolheu. Eu não escolhi a minha mãe, mas eu a amo de todo o meu coração. Jesus fez o que nós não podemos fazer. Ele escolheu Maria, Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. E se Deus a escolhe, como que eu vou rejeitá-la? Se o arcanjo a saúda, como que eu não vou saudá-la? Se Isabel fica feliz em recebê-la, como que eu não ficarei? Se José, avisado pelo anjo, assume Maria, como que eu não vou assumi-la? Jesus, dando-a a João, ele a leva para sua casa, como que eu não vou trazê-la para minha também? Então precisamos tratar Maria como a Bíblia nos ensina. Este coração que queima de amor por Deus. Este propiciatório no qual o fogo não se apaga. Imagem maravilhosa. Os próprios serafins, olha, os próprios serafins podiam descer do céu para aprenderem no coração de Maria como se deve amar a Deus. Os próprios serafins aprendiam no coração de Maria como amar a Deus, ela que foi mãe de Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade. No reino dos céus, só ela, entre todos os santos, pode dizer a Deus: Senhor, se não vos amei quanto mereceis, ao menos amei-vos quanto me foi possível. Ou seja, Maria amou a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, e nós podemos amá-lo mais. Será que nós podemos dizer como Maria: ah, mas eu não consigo amar Deus mais, tudo que eu podia amar eu já amo? É claro que não. Você pode amar mais a Deus, eu posso amar mais a Deus. A humanidade está carente de amar a Deus, por isso que as coisas estão do jeito que estão. Por isso que é uma notícia negativa atrás da outra, uma tragédia atrás da outra, uma desgraça atrás da outra, porque a humanidade se afastou do amor de Deus. Precisamos olhar para o coração de Maria e aprender a amar a Deus, e aprender a honrar a Deus, e aprender a obedecer a Deus. Como isso santifica, como isso nos eleva. Já que Maria ama tanto seu Deus, não há, certamente, coisa alguma que ela exija tanto de seus devotos como que o amem igualmente. Ou seja, nós que somos devotos de Nossa Senhora, nós que temos muito carinho pela nossa Mamãe do Céu, se nós queremos agradar o coração da Virgem Maria, nós devemos amar Jesus, amar Jesus, amar Jesus, conhecer Jesus, ler a palavra, para que possamos dizer um dia como Paulo: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Assim estaremos agradando a Virgem Maria. Queremos agradar a Virgem Santa? Amemos a Jesus. É o que a Divina Mãe disse à bem-aventurada Ângela de Voglio. E também depois a Santa Brígida: filha, se queres cativar o meu amor, ama meu filho.
Se você quer que Maria aceite o seu amor, se você quer ser um filho de Nossa Senhora, ame a Jesus. É isso que Nossa Senhora quer, que nós amemos profundamente o seu Filho e nosso Senhor. Os devotos de Maria devem amar e servir profundamente ao Rei Jesus. Santa Catarina de Sena, ela vai dizer, ela chamava Maria Santíssima Portatrix Ignis, ou seja, a portadora do fogo do amor divino. Maria trazia no coração o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, o fogo da graça de Deus, o fogo da presença de Deus. Se queremos também arder nesta chama, procuremos sempre estarmos perto de Nossa Senhora, da nossa Mãe do Céu, com súplicas e afetos. Então vamos demonstrar agora o nosso amor a Nossa Senhora. Escreva aí nos comentários, Maria, minha mãe e minha rainha. Escreva aí, bem bonito. Maria, minha mãe e minha rainha. Coloca coraçãozinho, coloca palminha, coloca só coisa bonita aí. Maria, minha mãe, minha rainha. Bonito. Vamos rezar a Nossa Senhora uma bela oração de Santo Afonso. Se você deseja, feche os seus olhos. A Rainha do Amor, Maria, sois vós, no dizer de São Francisco de Sales, a mais amável, a mais amada e a mais amante de todas as criaturas. Ah, minha mãe, vós que ardestes sempre e toda em amor a Deus, dignai-vos dar-me ao menos uma faísca deste amor. Rogastes a vosso filho por aqueles esposos aos quais faltava o vinho. Eles não têm mais vinho. Não rogueis por nós, a quem falta o amor a Deus, a qual temos tanta obrigação de amar? Dizei somente, eles não têm amor. O vinho é o amor. Então interceda por nós, Mãe, dizendo, eles não têm amor. E alcançai-nos o verdadeiro amor. Outra graça não vos pedimos senão esta. Ó minha mãe, porquanto amais a Jesus, atendei-nos e rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, minha mãe, minha rainha. Então, o PCE do dia de hoje, o ponto concreto de esforço, é você praticar muitos atos de amor. Por amor a Nossa Senhora, por amor a Jesus. E um desafio. Eu irei rezar. Reze hoje o Santo Terço. Pegue o seu terço e reze-o com fé, com muita fé. Precisamos clamar a bondade e a misericórdia do Senhor. E eu gostaria de convidar você a rezar o terço comigo hoje, sábado, às 21h30. Então, às 9h30 da noite, uma live ao vivo, aqui no meu YouTube, para rezarmos juntos o Santo Terço. Espero por você.
espero por você. Reserve estes 40 minutinhos para a devoção do Santo Terço. Vamos rezá-lo antes de dormir. Então, logo mais, espero por você. Olha o PCE concreto, ponto concreto de esforço, a oração do Santo Terço. Durante o dia todo, atos de amor e antes de dormir, o terço. Espero por você. Tá bem? Terço na mão, joelho dobrado, coração em oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que Jesus permaneça sempre ao nosso lado e que Maria Santíssima nos cubra com seu manto maternal. E até mais, às 21h30, 9h30 da noite, para rezarmos juntos o Santo Terço. Um ótimo dia para você, recheado de atos de amor. Até a noite.